Tá gravando já. Essa semana eu tô trabalhando dessa maneira, gravando com o Ocan e depois vou pegar os vídeos e vou ver, tentar pôr no YouTube e enviar o link. Se isso funcionar legal, eu nem busco outra opção, nem fico quebrando cabeça com outra coisa, tá? Vai ser melhor do que tem outros, ofertaram Teams aí, ofertaram não, sugeriram Teams, sugeriram o OBS. Eu tinha o OBS, acho que eu tirei do computador por conflito um dia com a live com o Rafael, deu conflito com a apresentação do YouTube, eu tive que eliminar ele. E outras, o próprio Big Blue Button lá do Ava, mas eu achei ele, por ser integrado com o Ava, deveria ser mais, sei lá, mais simples, meio esquisitão, né? Tem uns troços lá que tem que estar criando reunião toda hora, então não achei legal não achei prático não. Vamos lá, a gente vai iniciar o conteúdo propriamente a partir de hoje, né? E como é necessário e faz parte, pode parecer um pouquinho maçante, mas a gente tem que falar desses conceitos, das questões teóricas primeiro, nem conceituais não são, né? Com a parte histórica, por exemplo, né? Por mais que isso não tenha, ah, às vezes, o mesmo nível de importância que tem os outros conhecimentos, mas é preciso a gente ter o conhecimento de como isso evoluiu, né? Aonde vocês forem, que for apresentado sobre qualquer assunto, o histórico de como aquilo se desenvolveu, como se chegou até aquele ponto, é sempre apresentado, tá? Bom, a dinâmica da aula você já conhece, já tiveram aula comigo, né? Se tiver alguma coisa só, como eu vou estar apresentando a tela, eu não vou estar vendo vocês. É só o fato de levantar a mão aí, eu já uso um sinal sonoro. E aí eu posso já perguntar, ou então já entra logo com áudio mesmo. Aí eu pergunto se quer fazer alguma interferência, alguma intervenção. E posso, de repente, interromper a apresentação e voltar para a tela ou não, né? Às vezes a gente pode conversar mesmo estando com a apresentação aberta, tá? Então tá, deixa eu compartilhar aqui. Meu mouse tá. Tem que dar uma porradinha nele para ver se ele. O mouse é um problema. Eu comprei mouse óptico já, mas não aguentou não. Ele deu problema na conexão. Uns dois já. Esse aqui é mecânica, mais baratinho, mais simplesinho. Eu acabei ficando com esse mesmo. Só que ele é meio lentote. Tá meio insensível. Então vamos lá. A gente vai ver algumas coisas aí na disciplina de nutrição de não ruminantes, né? Lembrando aquilo que eu falei, né, na última aula, de que ah, ao, 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 ao mesmo tempo que nos ruminantes você tem uma, uma probabilidade maior de uso de um número maior de alimentos ou a complexidade do que ocorre dentro do sistema do complexo rumen-retículo-omaso-omaso, ao mesmo tempo que você tem essa diferença, essa complexidade, nos não ruminantes você tem a complexidade da enormidade de espécies que são tratadas, né? É lógico, como eu disse depois, dá para se trabalhar esse processo aí, eu com algumas espécies, particularmente eu digo isso porque eu trabalho, né? E aí com outras não, mas aí vai depender do professor de cada disciplina. Dá para se trabalhar com mais especificidade, até porque, apesar da quantidade de horas aqui ser grande, são 4 aulas semanais, para ruminantes também acho que são 4 aulas semanais, não é isso? Confia para mim aí. Alguém, por favor. Sim, isso mesmo, Pois é, professor. então se fosse nessa linha, teria que ter pelo menos o dobro do que tem, sei lá, chutando por alto aí, do que tem em ruminantes, né? Mas enfim, a gente dá os preceitos básicos aqui e não entra em detalhes. Às vezes pode ter ser citado, mas não tá na ementa, como vocês viram lá, não está no foco entrar em detalhes. Na verdade, como eu disse, e volto a frisar, é, o, o- acaba sendo, onde vocês forem, as faculdades que vocês forem, os cursos que vocês visitarem, a ementa que vocês abrirem, ela vai estar focada em praticamente duas, duas espécies mesmo: os suínos e a galinha. O suíno e a galinha. Basicamente isso. Eu nem vou falar aves não, porque
vai estar tratando de galinha e não de aves, né? Quando fala aves, você vai estar aí uma amplitude grande envolvendo a galinha, envolvendo o peru, que estão na imagem aí, né? O peru criado industrialmente, tem grande especificidade nos Estados Unidos e no Brasil tem grandes criatórios também, não no mesmo nível que o frango, mas tem grandes criatórios. E uma altamente tecnificada de alto investimento e alto retorno. Tem o marreco, né, que é chamado de pato, mas carne de pato, mas é marreco. Eu tava vendo, eu tenho uma revista eletrônica que eu não vou dizer assino porque eu não pago, né, mas é assinatura gratuita, que é Avenews. E aí veio umas manchetes onde eu estava olhando sobre marreco. Lá na manchete está escrito pato, né? Porque na embalagem coloca pato. Por uma questão de, sei lá, tradição e tudo mais. Mas na verdade é marreco. Então também tem grandes criatórios de marrecos. Não no mesmo nível que o frango, é lógico, bem menos. Mas grandes aviários com criação de marreco, né? Industrial. Inclusive, eu estava vendo há uns anos atrás, os produtores de frango migraram para a produção de marreco por causa da dando mais retorno. O marreco cresce quase tão rápido quanto o frango e é mais rústico, né? Mesmo sem tanto melhoramento. Mas vamos lá. E como eu estava dizendo, a questão de espécies como os cães e os gatos, por exemplo, aí tem bastante particularidades que a gente pode até citar aqui, mas que vão ficar mais restritas à disciplina, a disciplinas específicas que é a nutrição de cães e gatos, assim como também os equídeos, né? A gente pode testar alguma coisa aqui, mas vai ficar mais restrita à disciplina de equicultura. E essa eu posso dizer porque eu trabalho com essas todas, eu trabalho com avicultura, eu trabalho com nutrição de cães e gatos, trabalho com equicultura. Então, eu me sinto à vontade bem tranquilo para trabalhar aqui de uma maneira e complementar esse trabalho nas outras disciplinas. Né? Já quanto à suinocultura, eu não posso dizer, porque na verdade, eu nunca nem abri a ementa, né? Eu nem sei quem é que está trabalhando com a disciplina, não sei se era o Lucien, não lembro muito bem. Mas nem abri a ementa para ver. Até preciso fazer isso não só com essa, mas com mais disciplinas, justamente para essa complementaridade. A gente precisa bater um papo entre professores, né? E ver como é o que é feito lá, o que dá para a gente, que você poderia fazer lá para completar o que é feito aqui, o que eu tenho que fazer aqui para criar base para o que é feito lá, algo desse tipo, né? Para andar meio travadão junto e, né? Mesmo sem ser misturado, mas tipo, tamo junto. Vamos lá. Ah, como eu disse, a questão conceitual, né? Algumas questões conceituais, depois a questão histórica. Definição de nutrição, né? Tem que ter uma definição clássica e que essa definição é, ajude a gente a refletir sobre o que é tratado, né? Então, se eu pegar essa definição na íntegra aqui, dá para a gente discorrer e discutir a respeito e refletir e pensar. Ah, eu estou tendo a real visão do que é, eu estou abordando tudo que tem, eu enquanto profissional, enquanto estudante também, enfim. Não é o eu aqui na qualidade de facilitador, de professor, né? Então, a definição, a clássica, ela é tida como estudo dos processos que envolvem a procura. Por que procura? Porque os animais que se alimentam livremente, como os animais que comem a pasto, você pode dizer, mas quem come a pasto são os bovinos, os caprinos, os ovinos, os bubalinos e são ruminantes, né? Mas você tem outras espécies que comem a pasto também, comem livremente. Você pode ter que criar suínos em sistema mais, não totalmente livre, mas mais à solta. Você tem equinos a pasto e que não são ruminantes, né? Então, ou você tem às vezes, sei lá, vamos falar de espécies de estimação como o gato, por exemplo, que por mais um gato de apartamento é uma coisa, ele não tem opção de procurar nada a não ser o que é ofertado. Mas um gato que viva de cidade pequena, do interior, que vive solto, com certeza ele come fora da sua casa. A menos que ele seja um gato desse de raça muito manhoso, né? Que não sai do tapete, é do tapete para comida e da comida pro, pra caixa de areia e depois dormir, sofá, esse negócio todo. Mas se for um gato, digamos, gato da roça, né?
Gato raiz, se não for Nutella, ele vai pegar passarinho, ele vai pegar rato, ele vai comer inseto. Então, envolve a procura. E o animal, com os, digamos assim, não posso falar conhecimentos, mas podemos falar nessa linha, acumulados com a evolução, sabe o que é bom para ele comer, sabe o que ele pode comer e sabe o que funciona, né? Quando é jovem, está aprendendo, pode até passar por algum percalço, mas depois de adulto, se ele for raiz, como eu estou dizendo, ele vai saber o que é bom para ele. Então, nutrição envolve procura. Mas como se é o animal que procura? Não, o estudo de avaliar o que ele procura. O que um cavalo procura no pasto? Quais são as preferências dele? Ele prefere um capim alto, um capim baixo? Como é que é esse negócio? Tá? O suíno fuça por quê? Um suíno solto num piquete. Será que ele não come nada ali? Com certeza come minhocas, né? Ele fuça e come minhocas. É, isso é bom ou ruim? Isso faz parte do biotipo dele. Pode até ter algum problema, às vezes, carrear verminoses, mas ele não vai deixar de fazer isso. O que você tem que fazer é adaptar a situação e permitir que ele continue fazendo isso por uma questão até de bem-estar e suprir o que faltar com outras nutrições, outros alimentos que venham a nutrir melhor. Então o animal procura. Quando ele não procura, quem tem que fazer isso? Quem tem que ofertar para ele? A gente, na forma do preparo, né? Preparo porque não é uma oferta pura e simples. Eu sempre, às vezes, quando eu falava alguma coisa de alimentação de vaca leiteira, bovino, especificamente de vaca leiteira, às vezes você vê imagens que as pessoas dão cana para a vaca e colocam a cana inteira lá no meio do pasto. Quem é do meio rural deve ter tido contato com isso já. O restante eu não sei, mas procure imaginar. Aí a vaca pega aquela cana com 1 metro, 1,5 metro de comprimento e coloca aquilo na boca, ela não tem mão, né? Como a gente, para segurar e tal. Aí ela fica naquela manobra, ela não tem incisivo, ela tem que jogar aquilo para os molares, para o lado, para quebrar. E ela fica naquela manobra, aquela dificuldade violenta, lidando com aquilo. E ela gasta mais tempo e mais movimentos do maxilar do que gastaria para outra coisa. E ela cansa e não se alimenta legal. E aí vai ter uma saciedade temporária por questões neurais e não porque ela realmente completou a sua possibilidade de alimentação. Então eu digo isso porque mas isso é ruminante, beleza, eu sempre vou estar usando ruminantes como exemplo, mas os suínos, né? Eu crio suíno solto, aí eu jogo milho em espiga. Por um lado, o milho em espiga serve para entreter o animal e tal, aquele negócio todo. É um pouco do hábito natural dele, de ele debulhar o milho e catar os grãos, né? Vai com terra junto, não tem problema. Isso, com exceção do que eu falei que pode levar alguma verminose, no mais isso não vai causar nenhum dano potencial para ele, mas ao mesmo tempo não nutre legal, porque ele pode ser que ele coma menos do que deveria. Então, se eu quiser um resultado um pouco melhor, eu tenho que ir preparando e processando isso. Primeiro processamento, descascar o milho, né? Porque tem gente que nem a casca, eles chamam de casca do milho, a palha do milho, né? Retira, né? Tem um nome técnico para isso, me fugiu agora, que é muito empregado na agronomia. É, da palha do milho, mas não vou lembrar agora não. Mas aí, pelo menos descascar, depois, no ato seguinte, debulhar e depois, se puder, quebrar esse milho, né? Para você pular etapas e o animal se alimentar melhor. Então, essa alimentação é um processo de ingestão. O animal ingere o alimento. Você tem que. E para isso tudo tem ciência, né? Que é a etologia, por exemplo, como é que o animal se comporta se alimentando. Isso é muito feito com animais herbívoros, né? Com equinos e com, basicamente, equinos e bovinos, que são as duas espécies de mais interesse dos herbívoros, né? Mas posso fazer com búfalo também, que pode ter um hábito alimentar diferente dos bovinos. Já comentei aqui sobre ovinos, que o hábito alimentar dos ovinos é diferente. O ovino trabalha aprendendo alimento com os lábios, diferentemente. Até eu perguntei isso na última aula, a Amanda fez um comentário sobre o bovino. O bovino usa a língua, reúne, aprende e corta. O equino usa os incisivos, simplesmente os lábios, né? Na verdade, ele usa os lábios. O lábio superior do equino é muito sensível. A gente não percebe, mas os pelos detectam onde está o capim e qual capim comer, né? Isso tem essa função. Nos bovinos também, mas o bovino é um pouco menos sensível
Então o bovino é mais fácil aprender aquilo que ele não pretendia do que outra espécie. Por isso que os bovinos geralmente se intoxicam mais facilmente com plantas tóxicas do que outras espécies. Uma das explicações é isso. Ele leva a língua e junta aquele bolo. Se aquilo veio no meio, veio. Já o ovino, por exemplo, não. Ele vai na folha do capim, separa ela. Se vocês forem observar isso, ele fica ali. O pastejar do ovino é aquela agonia, né? Aquela rapidez toda, mas o que ele ingeriu é bem pouco, ao que parece. Ele está escolhendo o que ele vai pegar, certo? E já o equino, ele usa o lábio superior, né? Não é à toa que o equino é meio aparentado com a anta, né? Um certo parentesco aí. E para selecionar, escolher o que ele vai cortar. E aí ele corta, e gosta de cortar baixo e tal. Então, essa ingestão está ligada com a maneira como foi ofertado. Aí tem um processo de digestão que envolve todas as questões da bioquímica e da fisiologia de cada espécie, né? E de cada compartimento do trato digestivo. O processo de absorção, que tem a ver muito mais com a questão química, ou com o quão aquilo desintegrou, né? Aquilo degradou, aquilo foi quebrado. E o processo metabólico também, que pode ter influência externa, então pode ter influência de hormônios, pode ter influência de várias coisas, mas já o que acontece lá dentro da célula também tem a ver com a qualidade desse alimento que foi ingerido e o que ele gerou de nutrientes. E isso tudo, o objetivo são os nutrientes contidos nos alimentos, né? Que o animal usa para se manter, é a primeira, digamos, necessidade de se manter vivo, né? Aí depois o crescimento, o reparo do organismo, a produção e a reprodução, porque em alguns casos a reprodução é a própria produção. Por exemplo, a produção de uma matriz suína é a sua reprodução. A produção de uma matriz bovina de corte é a sua reprodução. Já ao passo que a produção de uma vaca de leite é a sua produção de leite, não é o seu bezerro, o foco não é o seu bezerro. Na produção de uma galinha de postura são os ovos, não é propriamente a reprodução, porque esses ovos não eclodem, mas tem a ver com a reprodução. Né? Então, para fim é isso. Falando daí em nutriente, eu queria perguntar para vocês. Alguém relacione para mim aí quais são os nutrientes passíveis de serem encontrados no alimento. Passíveis? Quem levantou a mão aí, deixa eu fechar lá para ver. Alguém levantou a mão? Amanda, vai lá. Fui eu, prof. Então, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Eu não posso dizer propriamente que carboidrato seria um nutriente, né? Mas, beleza, pode se enquadrar aí. E também uma coisa que às vezes pode ser considerado não, equivocadamente considerado, eu por vezes até falei isso e depois lá na frente percebi, não falei isso aí, mas não é real. É a energia. A energia, eu não posso considerar a energia como um nutriente, mas sim como resultado de um processo, resultado da oferta de um nutriente, e não só de vários, né, para o sistema, né, para o sistema orgânico, para o organismo. Até porque a energia ela é parte integrante da proteína, ela é parte integrante dos carboidratos, ela é parte integrante dos lipídios, né? Mas podemos colocar dessa maneira. Mas faltou um aí, Amanda. Qual que faltou? Quem complementa? A água. A água faltou aí. Água? A água é um nutriente, né? A gente não considera isso, mas a água considera um nutriente porque, na verdade, ela é limitante para muitas coisas, né? Como eu disse, às vezes você tem um resultado ruim num criatório de aves porque a oferta de água está ruim.
ave de postura, ou mesmo ave de corte. Mas ave de postura é mais comum ver isso, porque os bebedouros são aqueles biquinhos, né, aquelas chupetas, e você não sabe se está entupido, e você não mede a temperatura da água, ela está tão quente que a galinha nem bebe. Quando ela bebe, ela não consegue dissipar calor, e aí tem uma relação entre consumo de água e consumo de alimento. Para cada grama de alimento ingerido, tem que haver ingestão de mais ou menos 2 gramas de água, né? 2 para 1. Se isso não ocorrer, se a água for limitada, ela vai estar limitando a ingestão de alimentos. Então a água é considerada sim um nutriente, tá? Caracterizando nutrição, né? O que a compõe, né? A nutrição ela vai integrar conhecimentos de bioquímica, né, fisiologia, são 2 áreas essenciais. Já atentar para isso, vamos botar isso na cabeça e pensar, falar, eu tenho que lembrar elementos de bioquímica, eu tenho que lembrar elementos de fisiologia, né? Senão eu não vou. Anatomia também, né? Mas esses 2 são mais preponderantes. E relacionar a nutrição relaciona o organismo animal com o suplemento alimentar, perdão, de suas células, né? Suprimento é diferente de suplemento, né? São palavras quase homófonas, quase com som igual, quase homólogas, quase iguais, mas com sentido diferente. Então, ela relaciona o suprimento alimentar, o organismo do animal, com o suprimento necessário, nutricional, na verdade, vou ter alimentar aqui, mas nutricional de suas células. Essa frase é do professor Bertechini, né, que eu comentei com vocês, tem um livro. Depois me cobrem para eu ver o livro em PDF do Bertechini que tem aqui, para disponibilizar para vocês, tá? Colocar lá o acesso. Como é um PDF que está livre aí, ele já fez uma outra edição desse livro, por isso que eu acho que esse PDF está livre aí. E não é um PDF que foi copiado por aluno, ele foi disponibilizado pelo próprio Bertechini, para os alunos dele, né? Lá em Lavras. O que a nutrição é objetiva? Parece óbvio, né? Mas vale a pena a gente falar. Na verdade é isso, é transformar recursos alimentares de menor valor nutricional em alimentos para o consumo humano, de melhor valor biológico. Nós conseguiríamos produzir um alimento, uma nutrição adequada para nós, seres humanos, comendo casca de mandioca? Isso é impensável, né? Você pode até sobreviver, talvez, comendo alimentos desse tipo, mas com certeza com muitos problemas. Ao passo que o suíno, por exemplo, o suíno da roça lá, por um lado a gente critica a maneira de criá-lo, a galinha da roça, né? A gente critica a maneira de criá-los pelo baixo desenvolvimento, mas por outro lado, se nós mudarmos o olhar, a perspectiva, a eficiência deles é altíssima, né? Se olharmos a eficiência comparando com o suíno melhorado comendo ração balanceada, eles são muito ruins. Mas se olharmos a eficiência dele com o que eles comem, o que eles conseguem converter aquilo que não serve, que é quase, né, muita gente põe no lixo e quis converter isso em gordura, que é energia para os seres humanos, né? A famosa banha de porco, e em carne suína, é excepcional. Né? Aí falando dos herbívoros, converter capim, que não serve para a gente para nada, em carne e leite, é algo fenomenal. Então, é lógico que se a gente quer altas produções para a demanda que o mundo tem de alimentos, para a situação que está hoje em dia, de produção em larga escala, a gente tem que trabalhar com animais melhorados e trabalhar com sistemas melhorados de produção. E aí, incluindo nesses sistemas aí, nutrição avançada, né? Mas, ao mesmo tempo, as maiores pesquisas em alimentação e nutrição animal, elas são feitas com subprodutos. Elas são feitas com alternativas. Porque nem sempre você vai ter tudo de bom. Você pode passar por um problema, você pode ter algum percalço aí de restrição. Uma pandemia é uma questão dessa, uma guerra é uma questão dessa, uma seca, né? Qualquer dessas situações aí pode gerar deficiência, pode gerar insuficiência de oferta de alimentos, e você tem que ter conhecimentos para poder trabalhar alternativamente. Então existem essas possibilidades, né?
N possibilidades. É uma área que eu gosto muito de trabalhar com opções alternativas. É uma coisa que me atrai muito. Alternativas alimentares. Só que volto a dizer, já comentei isso na aula passada, as alternativas para a alimentação de não ruminantes, elas são bem restritas quando comparado com ruminantes. Por quê? Porque o processo bioquímico do rumen permite um aproveitamento grande de subprodutos e coprodutos. Ah, vamos lá, aproveitar o conceito. Eu vou falar isso lá na frente, não sei se subproduto e coproduto está inserido, mas alguém, por favor, aí diga para mim, ah, o que é subproduto, o que é coproduto? É a mesma coisa? Não é? Qual a diferença? Não vale pesquisar na internet agora, tá? Eu assim, professor, eu acredito que subproduto e coproduto, acho que não foge muito um do outro, eu acho que é questão só de termos, mas eu acho que a ideia é a mesma, que seria, no caso, um resíduo, Beleza. vamos supor, A talvez de um Denilson falou milho, aí. de Alguém uma concorda com a mandioca, algo assim. Denilson? Discorda? Tem outra posição, outra sugestão? Sugestão não, não é sugestão, é outra posição. Eu concordo com a Denilson, acho que é uma questão só de termologia, porque o sub parece que é algo mais inferior e o co não, então Beleza. acho que foi Mais só uma alguém? diferenciação no conceito. Lilith, fala aí. Fala comigo. Eu nem sei. É, eu nem lembro sua voz mais. Fala comigo. Fala pelo menos um alô aí. Adeus. Bom. Concordo com os meninos, né? Não sei muito. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de explicar, então. Mas é Tranquilo. basicamente o que eles falaram, é a mesma coisa que eu tenho em Alguém mais? mente aqui. Tá. Vamos lá. Ah, deixa eu pensar aqui. Uma indústria de laranja. Depois você vai me responder, você vai me dizer que conclusão vocês tiram. A indústria de laranja, vocês já viram? Vocês já chegaram a ver, pelo menos pela televisão, como é que funciona a indústria de laranja? A indústria de suco de laranja, perdão. Alguém já viu? Ou ninguém viu? Silêncio de todo mundo, ninguém viu. Tá. A laranja chega dos caminhões, né? A granel, há uma diferença entre a produção de frutas para a mesa e a produção de frutas industrial, né? Tomate industrial, por exemplo, é cultivado a rasteiro, não tem muita frescura, colhido com máquina, até porque o tomate industrial, por exemplo, ele tem a pele mais dura, ele é mais consistente, já para aguentar essa peia, vai no caminhão carregado, maceta um bocado, chega, descarrega, lava aquilo e esmaga. Laranja é a mesma coisa, lava lá e tem o esmagador, ela vai numa esteira e cai nos copinhos e já vem automaticamente uma prensa em cima da laranja e esmaga ela, com casca e tudo. Aí vai aquele óleo da casca, vai tudo no suco. Não tem como ficar descascando, ou sei lá o quê, então é esmagado mesmo. Aí sobra o resíduo desse processo, que é a polpa cítrica. A polpa, como ela está ali, a sobra dela é um subproduto. Por quê? Você tem um produto principal, o quê? O suco. O resíduo desse processo é o quê? O subproduto. Se a empresa enxergar nisso um potencial de retorno financeiro e passar a investir nisso, não, vou desidratar essa polpa cítrica, porque a polpa cítrica úmida, ela vai estragar, vai fermentar, vai apodrecer. Não, eu vou desidratar ela, vou secar ela mais, vou passar na centrífuga e melhor ainda, eu vou peletizar. Olha só, peletizar, um processo que envolve um outro processo industrial. Mas ela ainda não é o produto principal da empresa. Aí ela passa a ser o quê? Um coproduto. Então, gente, ó, eu já vi até colegas com conceitos iguais ao de vocês, mas na verdade não é bem assim, não é igual não. Um subproduto é aquilo que a empresa terminou o processo de produção do produto principal, ela não fez mais nada, ela simplesmente, às vezes os subprodutos são doados ou vendidos a um baixo custo, porque a empresa não vê razão para investir naquilo ou não tem ainda, daria até um retorno para a empresa se investisse,
mas ela tem que montar um outro parque industrial para processar aquilo. E aquele processamento torna aquilo um produto. Um produto de um processo de produção. O que é um produto? Não é um resultado de um processo de produção? O processo de produção do suco é o quê? Qual que é o resultado do processo de produção do suco? O suco. A laranja é, a casca é e o bagaço é o quê? Resíduo. Sub. Está abaixo do produto. Quando eu processo isso, aí eu torno isso um coproduto. Tá? Eu sei que pode ter alguns colegas que vão falar diferente para vocês, já ouvi isso aí. Mas há essa questão, tá? Um coproduto é algo mais bem elaborado. Passou por um processo de produção, ele tem um valor. Por exemplo, vocês veem que está na moda aí o WDG e o DDG. Qual a diferença entre WDG e DDG? Ah, tá. Então o seco passou Um é grão por de um processo, destilaria né? úmido e outro é grão de Foi destilaria feito seco. investimento nele. Ele é mais caro. Até porque se você for buscar na indústria lá, você vai lá, você traz uma tonelada de... Você traz muito... Uma não. Você traz muito mais tonelada de matéria seca do que traria com o WDG, não é isso? Porque o WDG é wet, é úmido. Com certeza. Por exemplo, resíduo cervejaria Sim. Hulk. A logística Não é melhor. Hulk verde não, Hulk RUC, resíduo úmido de cervejaria. Do jeito que ele saiu lá, vocês já viram sobre produção de cerveja, mas quando é feito conservada, né, que são as melhores, né, as premium, mas a maior parte da cerveja no Brasil, as cervejas mais populares são feitas com milho e com arroz, porque cevada é caro e não produz muito no Brasil, mas a receita original é a cevada, né? Na verdade, a receita original de cerveja lá, e quem inventou a cerveja no mundo, quem foi o povo que inventou a cerveja no mundo? Só uma curiosidade bem rápida aí, alguém sabe? Da onde surgiu a cerveja? Tem gente que acha que são os alemães, né? Mas não, os alemães não foram, assim como a Eu pizza não sei, não. também. A pizza não é... Foi elaborada, melhor na Itália, mas a pizza vem dos árabes, do pão árabe, né? Que é aquela massa seca, sem fermento. Tá, aí depois os caras só puseram tomate em cima e queijo e aí virou a pizza. Mas a cerveja, ela é egípcia, né? Ela é da época do Egito Antigo, dos faraós. E os alemães só melhoraram isso e tecnificaram. Mas era com trigo, né? E nem com cevada. Mas você coloca aquele grão para... Professor, Oi? eu já ouvi dizer que foi criada pelas mulheres, é verídico? Na verdade, assim, eu acho que aquela questão, quem é que fazia o quê, né? Quem é que fazia o quê, né? Nos índios, por exemplo, quem é que faz o quê nos índios? Quem planta a roça, na cultura indígena, quem colhe, quem processa são as mulheres. O homem é responsável pela segurança do grupo e pela caça e pela pesca. É isso. E depois eles partilham. Então, provavelmente foi porque as mulheres eram responsáveis por essa atividade de produzir alimentos, o negócio todo, né? E aí, nessa questão de... As mesmas coisas são casuais, né? De repente aconteceu de fermentar alguma coisa lá e... Não sei, acabou gerando, até porque... Mas provavelmente por esse motivo. As mulheres que processavam essas coisas, né? E aí, coloca o grão com água, né? Água, aí, por estar falando, a qualidade da cerveja tem qualidade da água. Coloca o grão na água de qualidade, com pH controlado, etc. E sem água totalmente top. Aí, não sei se esse grão, acho que é lavado antes, depois posto para inchar, e começa o processo de germinação, que é a transformação do amido que está dentro do grão em glicose. Quebrar isso. A planta, a semente tem isso. Quando ela umedece, ela liga, como se desse partilha num sistema que começa, é um milagre, né? Ela está aparentemente morta, quando ela começa esse processo, ela passa a ser viva. É um milagre da vida, né? É como o ovo. Aparentemente está morto, quando você coloca calor nele, ele vira um indivíduo. A semente também. Umedeceu ela e deu temperatura adequada e tal, ela pode. Só que aí ela começa a germinar. Antes de germinar, eles interrompem. Eles retiram a água e interrompem o processo. Porque daí ela morre. Aí eles pegam aquela glicose, fica mais fácil fermentar aquela glicose. Fermenta ela
e produz o mosto, que é a base da cerveja. Aí depois desse mosto, eles vão lá, centrifugam, tiram aquele caldo, põem para continuar fermentando lá, e aí continua o processo de produção de cerveja lá, vai destilar, vai não sei o que, não sei o que. Destilar não destila, desculpa. Destilado é outra história, é só fermentado. E aí depois prensam aquilo, moe e sobra aquele resíduo, mas sobra úmido ainda, tá? Antes de fermentar, na verdade, né? Esse é o resíduo úmido de cervejaria. E para a indústria cervejeira não compensa secar aquela água, é muito complicado, é muita água e muito volume, então ela não seca. Em Vilhena tem indústria cervejeira e eles doam. Eu estava numa viagem para a UBAP com os alunos e deu um problema no voo e a gente ficou num hotel, um hotel Granfino lá em Cuiabá, hotel de luxo mesmo. Eu lembro de uma aluna minha do médio, ela tirando foto da tabela de preço. Tirou foto da tabela de preço dos quartos e postou. Lá, acho que ela fez uma selfie, não lembro. Porque eu nunca fui afeto a essas coisas, né? Ligado a essas coisas, eu só figura. Ela tirou uma foto mostrando que ela estava no hotel top, né? Para poder postar nas redes sociais, sei lá o quê. Mas pago pela empresa aérea, na verdade, né? Mas enfim, aí lá eu tô no registro, lá no balcão, do lado um cervejeiro de Vilhena. Aí eu não aguentei, né? Eu puxei conversa, perguntei como é que era ali. Eu tinha vontade de trabalhar com o Hulk. Aí perguntei pra ele, falou, não, tem um senhorzinho que pega na carrocinha lá, para dar para as vacas dele, né? Então assim, para nós fazer experimento com isso, tanto para ruminantes quanto para não ruminantes, dá para dar para suínos, tá? Para galinha não compensa porque você vai ter que secar aquilo. Mas poderia ser dado. Até úmido também. Mas aí buscar lá, ele fermenta, vou armazenar como, não tem como resfriar, ficar deixando, vai fermentar, vai estragar. Mas tem essa possibilidade, tá? E se eu pegasse esse resíduo e secasse ele passaria a ser um produto que passou a ser um produto, que passou por um processo de produção. Tá? Eu sei que pode haver discordância dessa questão aí, mas se vocês abrirem na internet, vocês vão encontrar definições que tratam nessa linha, tá? Mas voltamos lá, só para esclarecer que depois, quando chegar lá em conceitos, eu não preciso mais abordar sobre isso. Então essa definição aqui do objetivo também é do Bertechini, né? Sobre qual o objetivo da nutrição, e é o importantíssimo justamente isso. A gente poder pegar, por exemplo, casca de soja, né? Que eu estou agora tentando ver se consigo pegar aqui na Cargill ou na Maggi os resíduos de limpeza, aquilo é subproduto. O resíduo do processo de secagem e limpeza dos grãos de soja é subproduto, ninguém processa aquilo. Tá? Aliás, o meu professor de bromatologia e de nutrição de monogástricos, que era assim que chamava a disciplina quando eu fiz lá no IESA, ele era o responsável técnico da risadinha, me fugiu agora o nome como é que chama lá a empresa lá em Vilhena. Era risadinha, agora caramba, não vou lembrar. Mas ele falou que ele fazia multimistura. O que era multimistura? Basicamente, ele pegava o resíduo, fazia uma avaliação bromatológica. É lógico que essa avaliação era por lote, né? Cada lote, na verdade, na indústria de rações, já vou adiantar algumas coisas aqui. Na indústria de rações, cada vez que você vai fazer uma ração, você tem que analisar aquela partida que chegou para você. De milho. Não, o milho tem tanto proteína. Não é bem por aí não. Por isso que as indústrias têm que ter um laboratório de análise bromatológica. Obrigatoriamente. Para fazer as análises básicas. Não, chegou uma partida de milho. Pega a amostra daquela partida de milho, aquele lote de milho que chegou, pega uma amostra representativa e faz análise. Porque você não pode se basear ali que aquele milho tem aquilo que você imagina que tem. Ele pode ter passado por um problema, ele pode ter tido algum problema que alterou. O próprio cultivo da planta do milho, como foi cultivado, mais bem adubado, menos bem adubado, o clima vai influenciar na qualidade. Então você tem que fazer análise. Aí ele fazia análise desse resíduo de varredura de silo, de varredura de limpeza de grãos, e fazia multimistura. E vendia. E eu não lembro se a empresa era da empresa ou era dele, mas eu sei que eles faturavam
um pouco com isso aí, que era uma opção para bovino, né? Para ruminante. E aí ele pega, o que falta para complementar? Ele complementava com um pouquinho de milho, acho um pouquinho de soja ali. Eu nunca vi como é que ele fazia, mas ele falou que ele fazia muito mistura, ele deixou escapar que era muito o resíduo que ele utilizava, né? Aí como um macete para a nutrição, como um macete para ganhar dinheiro. E tem gente perdendo dinheiro sentado em cima dele e deixando ele estragar, né? Eu mesmo quero pegar resíduos, estou pensando na seca, que eu tenho os animais aqui, estou pensando na seca. O problema é que ele vai estar úmido agora, que está chovendo demais, os caras estão colhendo a soja muito úmida, ela está chegando úmida no secador e ela vai secando, já vai ventilando. Então o que já for saindo para ir não gastando tempo para secar, já vai saindo e vai estar úmido. A depender o ideal seria pegar esse material, fazer uma análise bromatológica e saber o que tem dentro, né? Mas, então, tem essa possibilidade. Essa multimistura já era um produto, né? Deixou de ser um resíduo, deixou de ser um subproduto, deixou de ser um rejeito, né? Vamos lá, desenvolvimento da nutrição, né? E vamos pegar lá bem para trás o que tem de história, né? Não, ainda não. O que se tem de... Espera um pouquinho. Onde? Lá onde? Está chovendo bastante aqui. E de manhã amanheceu chovendo e agora pegou mesmo. Hoje vai ser água, tá? Água pura. Fazer sapo morrer afogado. Em 1600, o Androvani, o Ulisses Androvani, observou que pintinhos alimentados com casca de ovo, que é rico em cálcio, mas até então não se conhecia cálcio, não se conhecia nada disso, eles cresciam mais rápido e mais saudáveis. E foram as primeiras observações a respeito de minerais, só que não sabia ainda que eram minerais, né? Mas a casca do ovo é bom para os pintinhos. Eu faço isso aqui, né? Eu tenho umas galinhas no fundo do quintal e a gente não compra ovo. Eu compro o calcário para suprir cálcio, né? Eu compro o núcleo, que vai suprir vitaminas e outros minerais. E compro o farelo de soja para suprir proteína e energia. E o milho, também para dar um pouquinho de proteína, mas uma parte de energia e balanceio aqui. Balanceio não, eu só sigo a recomendação do fabricante do núcleo. E mesmo assim, as cascas dos ovos, a gente, toda vez que vai assar alguma coisa no forno, tem um forno a lenha, eu faço a calcinação delas, né, eu torro, porque a casca do ovo é uma junção de uma matriz proteica que serve de base para ligar quimicamente o cálcio. O cálcio tem carga positiva e liga na matriz de proteína com carga negativa e tal, e forma a casca do ovo, com aquela dureza que ela tem. Quando você queima, submete a alta temperatura, a proteína que é orgânica, ela se degrada, sobra só a parte mineral, né? E aí, nessa parte mineral, você bota a casca do ovo para tostar, para torrar em alta temperatura, ela muda de cor um pouco, vai aparecer meio queimada, só que ela fica íntegra. Você botou a casca do ovo lá, as duas bandas da casca do ovo, ela tá belezinha, inteirinha. Se você mexer, tocar nela, ela desmancha. Desmancha não, mas ela quebra com facilidade. Por quê? O que unia, o que agregava ela, aquela proteína, já degradou com calor, né? Queimou. Na verdade, queimou com calor. Que é orgânico, né? É carbono. Tem carbono no meio. E aí degradou, o nitrogênio foi embora da proteína e sobrou só a parte mineral, o cálcio. Só não, mas a maioria. Além de sobrar só o mineral que você quer, o objetivo é que se você quebrar a casca do ovo sem torrar, ela fica cortante, ela te corta a mão e pode cortar até o trato digestivo da galinha. Então você tem que torrar para poder usar. Em 1747, um físico inglês, o Lee, descobriu a cura do escorbuto. O escorbuto é uma deficiência. Isso aqui está com um probleminha aqui. É uma deficiência. Não. É uma deficiência de vitamina C. Tá? Que existia no passado, né? Acontecia muito com marinheiros que iam para o mar e a alimentação não tinha vitamina C, né? Eles tinham quando estavam em terra, mas quando iam para o mar não tinha. E aí gerava problemas, e passavam meses no mar, né? Meses mais meses na época das navegações. Então você vê, as grandes navegações começaram a acontecer no século XVI, 1500 alguma coisa, e só 200 e tantos anos depois
é que, é que se descobriu o grande mal que matava metade da tripulação, né? Os navios que saíram de Portugal para o Brasil não chegou nem metade do pessoal aqui. Morre tudo no caminho. E joga no mar, né? Ah, 1752, Rei Amu fez uma das primeiras observações referentes à digestão, né? Ele forneceu alimento para aves e colocava e depois retirava do intestino em curto período de tempo, verificando assim as mudanças na composição do alimento durante esse processo. Na época, ele provavelmente tinha que matar as aves, né? Para ver. Ou então, não tinha outra opção. Hoje em dia existe a possibilidade, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, não sei se a Embrapa faz isso, mas de ter aves fistuladas. Você tem aves com fístulas. Da mesma maneira que você faz fístula e põe cânula. Fístula é o buraco, né? Cânula é aquela estrutura que mantém o buraco aberto, você pode abrir e fechar. Do mesmo jeito que você faz fistulação e canulação em bovinos, vocês viram lá no rumen, você faz em equinos, no colo e no seco, você faz. Equino só não se faz, acho que no estômago, eu não sei se dá para fazer. Mas faz no intestino, você faz bovinos canulados, fistulados e canulados, né? No esôfago, você faz bovinos, como vocês já viram, fistulados e canulados no rumen, você faz bovinos fistulados e canulados no intestino, após o intestino delgado, no início do intestino grosso, para justamente deixar o alimento passar por ali e coletar. E aves também, você faz aves também fistuladas, né? Para ver, após a passagem, o que foi digerido. Né? No caso do rumen, o que foi degradado, mas no caso do intestino, o que foi digerido até ali. Então, já era uma curiosidade, uma maneira de se avaliar aí o que acontece. Houve a desconfiança, houve o incômodo, ficou incomodado com a situação e foi tentar descobrir como é que era. Lavoisier, que é tido como da área da física aí, né, mas também é considerado pai da nutrição, por introduzir sistemas de medição nas análises, né, da nutrição, nas avaliações, né? O termômetro e a balança. Sim, dois equipamentos simples, né? Mas que passaram, foi ele que teve a ideia de introduzir e avaliar a respiração, oxidação, calorimetria relacionada à utilização da energia dos alimentos. E aí descobriu que parte do calor animal era originário da combustão de substâncias no organismo. Então, o calor que o animal produz nada mais é do que a energia que ele retira, né, que nós produzimos, a energia que ele retira dos alimentos. Então, e aí a respiração, que é uma queima, né, a entrada do oxigênio para entrar no processo de queima na mitocôndria da célula, sem oxigênio a mitocôndria não atua, para fazer o processo de conversão aí dessa molécula de energia em trabalho efetivo ou em calor. Então a respiração e a combustão são semelhantes. Em 1870, o Spallanzani, ele, além disso aqui, ele tem uma expressividade também na inseminação artificial, tá? Era um monge também, assim como Mendel era um monge. O Spallanzani verificou que havia mudança na composição do alimento. Ele mesmo fez a experiência, né? Engolia saquinhos feitos de pano, contendo carne e pão, amarrado num barbante, depois ele puxava. Né? Tem que ter coragem, porque deve doer pra caramba, né? É quase uma endoscopia, ao contrário, né? Mas o cara quer, de repente ninguém se propôs a fazer isso, e o cara resolve fazer para ver o resultado, né? Mas o Spallanzani também é considerado aí o precursor da inseminação, né? Que ele conseguiu fazer uma cadela emprenhar sem que o cachorro tivesse coberto, coletando sêmen e aplicando na cadela. Quem for ver sobre reprodução, sobre inseminação artificial, vai ver lá sobre o Lázaro Spallanzani, né? Um monge italiano. E esses monges, na época, eles eram importantíssimos, porque os caras têm muita produção feita, pesquisa aí, de importância feita por nome. Michel Chevreul, mais ou menos assim, né, em francês, imagino, um químico francês, descobriu que as gorduras eram compostas de glicerol e ácidos graxos, conseguiu desmembrar isso. Aí já no século XIX, né?
E aí estudos posteriores mostraram a essencialidade dos ácidos graxos no organismo e na dieta animal. Né? A gente sabe disso, não só pela energia, mas o tipo de ácido graxo vai influenciar, na verdade, muito mais para nós, seres humanos, do que para os animais. Então, quando a gente pensa em fornecer determinado ácido graxo para um animal, o objetivo é que ele concentre isso e nos forneça isso, nos libere isso quando a gente consumir a carne, quando consumir o leite, quando consumir os ovos, né? Porque já no caso de cães, não, tá? No caso de cães, a gente se preocupa em fornecer ácidos graxos. Se vocês forem ver ali, quem aqui já prestou atenção em embalagem de ração de cães? Alguém aí já prestou atenção? Se tem cães, né, em casa, já deu uma observada? No rótulo? Ou ninguém? Nas propagandas? Olha, que você vai ver Nunca que parei para virou moda de uns analisar. tempos pra cá colocar ômega 3, ômega 6, bem grandão na embalagem. Na verdade, não é pro dono do cachorro, porque o dono não entende nada disso aí. Né? Pouca gente que... Às vezes alguns, né, alguns que têm animais estudiosos vão ler a respeito disso. Qual que é a função desses ácidos graxos poliinsaturados? Principalmente o ômega 6. Eles têm uma função essencial se mantendo na condição que eles são, ou seja, essa ligação química ômega, né, que aí já envolve bioquímica, né, carbono ômega, existe esse carbono ômega. Ômega faz parte da letra, do alfabeto grego, né? Inclusive esse nome agora da variante aí, vocês viram que vinha a variante, né? Alfa, era a primeira, depois a delta e assim por diante. E até os infectologistas pularam uma letra, porque essa letra ela ia sugerir alguma coisa como ligada à China. Então ficaria meio pejorativo e causaria uma impressão ruim no mundo. Aí eles pularam da letra grega, eu não lembro qual que é o som dela agora. Pularam, porque vinha uma sequência, né? É alfa, beta e assim vai indo. Alfa, beta, delta, né? Que são letras gregas da sequência. Aí eles pularam para Ômicron, porque se pusesse o nome da ordem ficaria meio pejorativo, daria como se o povo ia a comunidade mundial, principalmente a população dos leigos, iam associar isso à China. E já faz essa associação, então eles pularam para Ômicron. Mas, que é uma outra letra, né? Então você tem a ligação ômega, que é a ligação no último carbono, né? O alfa é a primeira letra, o ômega é a última. Inclusive isso aí está na Bíblia, né? Cristo falou, eu sou o alfa e sou o ômega, eu sou o começo e o fim. E aí essa ligação carbono-ômega, ela tem a ver com a função desse ácido graxo poliinsaturado, né, no organismo. Então, para os cães e gatos, isso é importante, porque são animais que vivem muito. Ninguém abate cachorro e gato, né, para consumo. Alguns povos do mundo até consomem, mas a tendência é que eles vivam muito e virem idosos, assim como os seres humanos. E a maior parte dos problemas, das doenças da gente, elas são doenças da senilidade, né? Você não tem algumas doenças na juventude, porque o corpo ainda está jovem. Algumas doenças só vão surgir na senilidade. Algumas com mais intensidade. Você pode ter alguém diabético criança, mas geralmente o diabetes vai surgir em pessoas de idade mais avançada, o Parkinson, o Alzheimer, e enfim, N outras doenças. E conforme a nutrição, você pode acelerar isso ou não. Então, eu estou adiantando alguma coisa aqui, nutrição de cães e gatos. Por isso, então, essa questão de ter, já ficam sabendo. Quando olhar, já entende o porquê. Se alguém perguntar, já paga de bichão lá. É porque isso é útil para essas duas espécies, porque eles vivem muito, eles vão envelhecer. E vão ter diabetes, vão ter glaucoma, vão ter problemas neurais, né? Tem animal que desenvolve convulsão, tem animal que desenvolve cegueira, porque vive demais. Vive muito além do que deveria viver, o corpo começa a morrer. Desenvolve catarata, algumas raças mais, né? Que outras, uma série de problemas. Desenvolve câncer,
que não você não vê em bovino, você não vê muito raro, né? Muito raro em bovino, muito raro em suíno, muito raro em aves. Por quê? Você mata tudo jovem, morre tudo novinho. Suíno você mata com 5 meses de idade. Ele está começando a entrar na idade reprodutiva. É como se um ser humano fosse morto aos, sei lá, 15 anos, 17 anos de idade. Né? Então, é mais ou menos por aí. Por isso, essa importância, essa utilidade dos ácidos graxos. Eu sei que eu vou falar disso depois lá na frente, gente, mas eu não sei se eu vou. É assim, vão gravando as coisas aí, porque eu não sei se eu vou lembrar disso que eu lembrei agora lá na frente. Essas coisas. Eu não tinha anotado aqui para falar sobre o ácido graxo, mas tá aí, eu lembrei e falei, entendeu? Então, assim, lá na frente eu posso falar de novo, mas posso não falar de novo. Isso não tem a ver com cobrar ou não cobrar em avaliação. Tem a ver com ter acesso à informação ou não ter acesso à informação. Tá? Então, vão guardando aí. Então, descobrir se os ácidos graxos são essenciais, né? E os ácidos graxos... Aí, mais outra pergunta. Quais são os ácidos graxos essenciais? Quem lembra aí? Também não vale pesquisar na internet agora. Não tô cobrando nota, tá? Fala que não sabe, beleza, não tem problema não. Se não souber. Não sei. Eu nem lembro se eu lembrava de ácido graxo saturado Os e essenciais é o insaturado. linoleico, linolênico e araquidônico. Tá? Mas desses, o araquidônico, me perdoem se eu estiver equivocado, tá? É o realmente essencial, porque a partir dele o organismo pode montar os outros. Mas o que é bom estar na dieta é o linoleico, linolênico e araquidônico. Tá? E aí eles são... Oi. Ô, professor, eu sou com essa pergunta aí, eu me vi agora na fala do Luciano da aula passada. Se a gente vê uma coisa, mas se a gente não ficar revivendo aquilo, a gente acaba esquecendo. Quando o senhor perguntou, eu sabia que eu já tinha visto isso, mas o cérebro não conseguia buscar aquela informação. A aula de... Como é que eu revivia ela na minha mente. Ah, tá. Nutrição de ruminantes, ele falou. Você tem que estar revivendo aquele ali, entendeu? Eu comentei isso com vocês essa semana, se eu não me engano. Assim, é muita gente, muita turma, tá? Eu não lembro. Né? Se não for com vocês, beleza. Mas eu falei que o professor mesmo falou uma vez uma coisa que a gente vê um assunto, uma informação, e fala, não, isso aí, rapaz, eu fiz na cabeça. Isso aí eu sei decor, salteado, de frente para trás, até para frente, do meio para o final, do meio para a ponta, eu sei tudo. Ocorre isso às vezes. E aí, beleza, isso é a primeira vez que você viu. Na segunda vez que você viu, aí você já fala, puta merda, que troço esquisito no mundo. Eu não é nada aquilo que eu pensei que era. O troço é diferente mesmo, é esquisito. Pessoal, espera um pouquinho que eu vou mudar de local aqui. Eu estou no escritóriozinho que eu tenho aqui fora. E eu vou lá para a cozinha. Eu tô com a porta aberta aqui, mas tá ventando demais e chovendo, tá molhando aqui dentro. Eu vou passar para outro local. Espera um pouquinho aí.